segundo caso clínico é um homem de 33 anos, há 2 dias com febre, que ele não chegou a medir em casa, está com cefaleia na região frontal, tosse, rinorreia amarelada, gotejamento pós-nasal. Ele vem com pensamento de estar com sinusite. Ele há 1 ano teve um quadro clínico semelhante, tomou um medicamento, melhorou, mas não lembro o que foi. E ele também tem um histórico de rinite alérgica, mas que é uma rinite aparentemente leve. Ele diz que a última crise foi há 2 meses, ele toma um antialérgico só nas crises e já tem melhora. Não tem nenhum outro problema de saúde, né? Não tem histórico de asma, ele chega com uma febrícula também. No exame físico nós conseguimos observar essa presença do gotejamento pós-nasal, mas sem nenhuma outra alteração do exame físico. O que se pode pensar em relação a diagnóstico, né? Então, assim, a presença do gotejamento pós-nasal, esse histórico dele pré-sinusite, não nos permite descartar de fato que ele esteja com uma sinusite aguda, mas os sintomas numa fase muito inicial de 2 dias também são praticamente indistinguíveis de um quadro gripal. Também não dá para dizer que não é um processo gripal qualquer. Mas mesmo considerando a pior hipótese aí, que seria a sinusite ela é causada por vários agentes, seja vírus, seja bactérias, ou às vezes até de fundo alérgico. No caso dele, embora ele tenha história de rinite alérgica, como é uma rinite leve, possivelmente essa sinusite talvez não esteja relacionada, ele não traz nenhum outro sintoma de alergia presente no momento, mas é impossível distinguir do ponto de vista clínico se isso é viral ou é causado por bactéria. A duração média dessa doença tende a ser de 2,5 semanas, então é um quadro que normalmente tem uma evolução mais arrastada do que uma simples gripe, que melhoraria em no máximo 7 dias, mas a tendência é que a gente tenha uma evolução gradativa ao longo da primeira semana, que ele aos poucos vai evoluindo com melhora quando se tem uma sinusite. O que indicar de tratamento? Então, aquele mesmo protocolo do NICE, que teve uma atualização da revisão, utilizado como referência em 2010, juntou 59 estudos, e o que se viu é que 80% dos casos melhoram espontaneamente em 2 semanas. Ou seja, a expectativa de evolução da sinusite é de 2,5 semanas, mas a grande maioria vai melhorar em 2 semanas. Então, para aqueles casos clínicos que estão tendo uma evolução favorável, com melhora gradativa dos sintomas, que a febre deu nos dias iniciais, mas depois cedeu, isso tudo é indicativo de que o quadro vai se resolver espontaneamente, né? A ausência de cura ou melhora em 7 a 10 dias de segmento, que foi avaliado em 7 dos ensaios clínicos, né, um número aí de pouco mais de 600 pacientes, mostra uma diferença pequena entre o antibiótico e não usar nada, né, o placebo. Uma diferença de 7%. Né, que significa que eu tenho que tratar 14 pessoas com antibiótico para que uma de fato tenha uma diferença na evolução para a cura. Né? Então, na verdade, o antibiótico ele reduz em 7%, faz com que 7% das pessoas melhorem a mais dentro de um período de 1 a 2 semanas. Só que o que a gente observa? Essa diferença de 7%, quando a gente vai para o risco relativo, a gente vê aqui, eu lembro que eu comentei antes, está em de 0,44 a 0,98 o intervalo. 0,98 está muito próximo do 1. Então, esse 7% talvez não tenha nenhum reflexo do ponto de vista clínico de fato, no sentido de que estatisticamente isso pode ter sido um achado casual e que não necessariamente indica que o antibiótico de fato faz diferença. O que eu quero dizer com isso? Que é possível na sinusite tranquilamente se tratar também com analgésico, medicamento para alívio dos sintomas, e que deve-se reservar um antibiótico para aqueles casos que não estão tendo evolução, aquele caso grave, que tem comprometimento do estado geral de saúde, ou vamos dizer uma febre que já vem persistindo há 5, 6 dias, que a pessoa não está percebendo nenhuma melhora, ou que até está percebendo piora nos sintomas, esse caso talvez se beneficie do antibiótico. Mas aqueles casos que gradativamente vêm melhorando, não haveria necessidade. Em termos de opções de tratamento, clinical evidence, avaliando intervenções possíveis para tratamento de sinusite, mostra que é provável que seja benéfico o uso de corticosteroide intranasal, que são medicamentos que a gente usa também para rinite alérgica, né? E muitos outros que se utilizam, antistamínico, descongestionante, solução salina nasal, inalação, são condutas cuja eficácia atual ela é desconhecida. Então não existe evidência que nos dê base para utilizar nenhuma delas. E ainda coloca, refletindo ainda aquela revisão sistemática que a gente comentou antes, que é improvável que tenha benefícios de qualquer um daqueles antibióticos, seja amoxicilina mais clavulanato, doxiciclina, cefalosporinas, que são os que normalmente acabam se indicando com maior frequência nesses casos. Ainda em referente ao corticoide intranasal, embora ele coloque ali é provável que seja benéfico, quando a gente vai avaliar a fundo, isso tem base de indicação com base num único estudo, com quase 1.000 pessoas, até que o número de pessoas é bom. Só que como é que eles mediram esse impacto? Eles observaram sintomas característicos da sinusite, a gente vê ali rinorreia, gotejamento pós-nasal, congestão nasal, cefaleia, dor de cabeça e dor facial, e para cada um desses sintomas eles atribuíram um score de 0 a 3, né? 0 nenhum, 1 leve, 2 moderado e 3 grave. E a pontuação
que poderia dar no máximo seria de 0 a 15. Qual foi o impacto real de usar corticoide intranasal? Foi uma diferença de 0,81 na pontuação com esse corticosteroide, que é a mometasona, usada por via intranasal. Então, quer dizer, o que é 0,81? Vamos dizer, chegando próximo do 1. É que um desses 5 sintomas diminuiu, de repente, de moderado para leve, ou de leve desapareceu, ou de grave para moderado, mas tudo o restante continua igual. Então, o impacto no melhora sintomática 0,1 é um impacto muito pequeno, de maneira que se questiona. Isso é clinicamente relevante, embora tenha diferença estatística, quando esse P está menor do que 0,05, significa que houve diferença estatística entre usar corticoide e não usar. Mas o PROD, por exemplo, do sistema inglês não recomenda o uso de corticosteroide, que parece que, embora tenha um benefício estatístico, clinicamente isso não mostra nenhuma diferença praticamente na evolução. Em termos de antibiótico, naqueles casos então que não tem melhora espontânea, que tem algum agravamento, buscando dados de resistência no Brasil, a gente não identifica nenhum estudo cruzando sinusite com descritores de resistência bacteriana, de maneira que o que se recomenda ainda é o uso para crianças de amoxicilina durante 7 dias e para adultos também 7 dias, o mesmo antibiótico, com base em várias referências. O último caso aí é uma criança de 1 ano e 6 meses, há 2 dias com quadro febril de 39 graus, tosse, rinorreia, 4 meses, teve um quadro de amidalite que foi tratado na época com azitromicina por 5 dias. A mãe fez uso de ibuprofeno, que ela já tinha retirado no centro de saúde, deu 22 gotas na noite anterior, e a criança não tem nenhum outro problema de saúde. Ela está com febre no momento, 38 graus, a gente visualiza então essa hiperemia, as tonsilas, as amígdalas estão hiperemiadas e estão com placas, né? O que nos indica então um diagnóstico de uma tonsilite aguda, ou que está no CID ainda amidalite aguda. E o que a gente usa para tratar isso? Bom, primeiro lembrar que em crianças até 3, 4 anos, o que os dados da epidemiologia, dos estudos mostram, né, dados epidemiológicos, é que a grande maioria desses casos, quase a totalidade, são causados por vírus. O principal vírus implicado com esse tipo de quadro clínico é adenovírus. Ali nós estamos diante de uma criança que chega com 1 ano e 6 meses, certo? E que isso provavelmente é viral. Chama atenção que ela tem outros sintomas virais, ela está com o nariz correndo, ela tem tosse. Um adolescente, às vezes um adulto, quando tem um quadro desse com placa na orofaringe, né, nas tonsilas especificamente, muitas vezes, na boa parte das vezes, ele chega com dor de garganta e febre alta, ele não tem tosse, ele não tem outros sintomas gripais. Então esse quadro, em princípio, é viral, é conduzir como uma gripe, deve melhorar dentro de uma semana, orientar para qualquer sinal de piora da mesma forma como a gente faria com a gripe e reservar reavaliação, ou mesmo pensar em antibióticos se tiver algum outro sintoma novo, se não evoluir dentro do esperado, que aí avaliar, porque pode até ser uma outra coisa que não tenha nada a ver com a amidalite, que esteja complicando aquele quadro de infecção viral. O Streptococcus pyogenes, né, o Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, ele passa a aparecer na literatura descrita em crianças acima dos 6 anos. Tem um hiato aí na literatura de crianças entre 4 e 6 anos, em que não se mostra muito em dados epidemiológicos de qual é o agente causador da amidalite, mas o Streptococcus começa a aparecer na literatura mais a partir dos 6 anos, e mesmo assim, entre 2 e 10 anos, 75% dos casos ainda assim são virais. Né, a duração, eu já comentei, é de uma semana. E aí, em criança, então, a gente tem de criança pequena, como era o caso daquela outra situação, não usar antibiótico. Esse outro caso clínico, na verdade, é o mesmo caso clínico, só a única mudança é que é uma adolescente de 15 anos. Né? Em se tratando de uma adolescente de 15 anos, ela já está com mais de 6, obviamente, então, nesse caso, pode estar diante de um caso de infecção por Streptococcus. Né? E aí, usa-se ou não se usa antibiótico numa pessoa maior? Bom, revisão sistemática citada naquele protocolo NICE, atualizado em 2011, juntou 27 ensaios com quase 13 mil pessoas. Na verdade, tinha poucas crianças menores de 13 anos, então o que a gente está falando aqui são dados que refletem mais avaliações de adolescentes ou adultos, né, nessa questão. E o que eu gostaria que ficasse mais guardado é essa frase aqui, que o que essa revisão mostrou é que o uso de antibiótico na amidalite, ela no sentido de melhorar sintoma, porque a amidalite a gente usa antibiótico, na verdade, por 2 motivos. Ou pensando que vai melhorar sintoma, ou pensando em prevenir complicação da amidalite. Especificamente na melhora de sintomas, que se tem é isso, é 16 horas em média de melhora nos sintomas antes, quando se usa antibiótico. Significa dizer que se eu entrei com antibiótico, eu estou tomando antibiótico, eu de repente melhorei de manhã. Se eu não estou tomando antibiótico, eu vou melhorar de repente no final da tarde. Então, mais ou menos é isso que é a diferença dos sintomas do antibiótico. Tudo que se coloca em relação a redução de dor, febre até ressaltando que não há diferença na evolução da febre em 3 dias
desaparecimento da febre usando ou não usando antibiótico. O antibiótico não faz efeito sobre isso, mas na dor de cabeça, na dor de garganta, ele pode até impactar. A gente observa ali nos números necessários tratar a quantidade de pessoas que a gente tem que tratar para que uma se beneficie, mas ressalto aqui, para quem não está familiarizado, aqui esse dado do I quadrado, né? Então a gente tem 84%, 71%, 77%. O que isso significa? Que nesses desfechos os estudos mediram isso de forma muito diferente, ou a forma de distribuir as pessoas entre quem usava ou não usava antibióticos, critérios para identificar o diagnóstico, eventualmente, de quem iria ser distribuído entre os grupos de tomar ou não tomar antibiótico, foram diferentes, de maneira que essas diferentes estudos dificultam a valorização desse resultado, né? Pode ser que o impacto seja menor ainda do que está sendo mostrado aqui. Então, de uma maneira geral, é guardar que o impacto nos sintomas é muito pequeno, é coisa de 16 horas. E aí, qual que é a nossa grande preocupação, que é o grande dilema? Mais do que melhorar sintoma, que nisso o antibiótico parece não fazer praticamente nenhuma diferença. Eu não estou falando, claro, de situações em que você tem um quadro que está se arrastando, que não está tendo melhora, com uma febre já persistente há vários dias, mas naquela quadro que está evoluindo de uma forma habitual, ou seja, que normalmente a febre cede no terceiro dia, isso independente de usar antibiótico, e que do quarto, quinto dia de evolução para frente começa a se ter uma melhora gradual nos sintomas. O grande risco aí seriam essas questões que não tem, né, que são as complicações infecciosas ou não, diretamente, e basicamente a febre reumática talvez seja a principal preocupação nossa. Glomerulonefrite, né, que é um quadro que acontece por uma reação do sistema imunológico após uma infecção streptocócica na garganta, ela nesses estudos aí, nesses quase 13 mil pacientes, teve somente 2 casos. Então é uma complicação rara, e com a presença de só 2 casos fica impossível a gente traçar qualquer redução de risco com uso ou não de antibiótico. No que diz respeito à febre reumática, o que nós temos é uma redução de 1% na incidência de febre reumática, ou seja, eu precisaria tratar 100 pessoas para que a gente deixasse de ter um caso de febre reumática, né? Claro que a febre reumática tem uma preocupação maior, porque pode eventualmente causar complicações cardíacas, né? A gente sabe disso, mas ainda assim o percentual de complicação ele é pequeno, e aqui cabe ressaltar um dado, que os ensaios clínicos que mostram esse impacto do uso de antibióticos são ensaios clínicos anteriores a 1975. Todos os ensaios clínicos publicados após essa data, quando se for estimar risco dividindo por data, porque o que se percebe é uma diminuição ao longo do tempo na incidência da febre reumática, os estudos mais recentes não identificaram nenhum caso de febre reumática, de maneira que se pegar um recorte só dos estudos depois de 1975, não tem como estimar redução de risco, porque não teve nenhum caso, né? Agora também, embora na Europa, no Reino Unido, tenha recomendado não utilizar antibiótico em todos os casos de amidalite, já pensando que não tem grande impacto nas complicações da doença ou nos sintomas, por outro lado, a gente tem que tentar observar dentro do possível dados epidemiológicos do local onde a gente está trabalhando, né? Porque se eu tenho, em 2010, por exemplo, no Reino Unido teve 23 casos de febre reumática. Agora no Brasil, quando a gente vai olhar dados do DataSUS, entre 2008 e 2012, tivemos de 4 a 5 mil internações por ano por febre reumática aguda no país. Então é importante ver quantas pessoas estão internando, pesquisar, entrar lá no DataSUS e ver no seu município onde você está trabalhando como é que está isso, né? Quantos casos de febre reumática? Usando o nosso exemplo aqui em Florianópolis, nós tivemos aí em 2010 um atendimento só na rede municipal, sem considerar dados de atendimento hospitalar e de clínicas privadas, de quase 11 mil pessoas com amidalite, e internaram houve necessidade de internação por febre reumática aguda de só 2 pessoas, ou seja, ele é um risco de aqui o nosso risco absoluto é 0,019%. Então, a incidência em Florianópolis especificamente é muito baixa, e aqui talvez a gente pudesse não utilizar antibiótico para não haver essa preocupação com a questão da febre reumática. Na otite média, existe uma redução com antibiótico de 1,5% na ocorrência, mas a gente já viu antes que a otite média aguda geralmente é uma doença autolimitada que também não exige o uso de antibiótico. Abscesso peritonsilar, embora a gente tenha uma redução aí de uns 2%, teria que mesmo assim, de qualquer forma, tratar 46 pessoas para evitar um caso. Essa redução é em cima de pouquíssimos casos, né? Estudo de corte feito na Inglaterra com 3,36 milhões de casos de infecção de vias aéreas superiores identificou raros casos de abscesso peritonsilar periamigdaliano. Na questão de sinusite não há diferença. Então nós colocamos diante de 3 estratégias para conduzir a amidalite. Ou prescrever de forma imediata, que a pessoa já chegue no primeiro momento se dá o antibiótico, ou não prescrever, que é aquela coisa assim, eu oriento sobre a doença,
né, não prescrevo no primeiro momento, que a literatura coloca, né, eu peguei um caso, por exemplo, de amidalite, chegou no serviço, está com 1, 2, 3 dias no máximo de evolução, eu vou orientar para que se aguarde mais 2 a 3 dias no máximo para ver se está tendo melhora dos sintomas. Se não tiver, tem que garantir acesso para a pessoa voltar, reavaliar, porque nesse caso pode ser que precise de antibiótico. E aquela história que eu já comentei antes da pressão postergada, ou seja, que é você dar a prescrição na mão da pessoa para que ela, depois de 2, 3 dias, se ela não estiver melhor, começar a usar o antibiótico, ou voltar para retirar essa prescrição com alguém da equipe. O que a gente tem de benefício ou não com uma coisa ou outra? Então, na questão de redução de antibiótico, mais uma vez a gente percebe que prescrever de forma postergada versus prescrever no primeiro momento reduz 68% o uso de antibiótico. Quando não se prescreve naquele primeiro momento, mas se dá a garantia de acesso para reavaliação, esse impacto é ainda maior e se consegue reduzir esse risco em 86%. Não houve diferença entre essas diferentes condutas, entrar com antibiótico de forma imediata ou deixar para prescrever num segundo momento mediante reavaliação ou pressão postergada, em várias coisas que foram avaliadas. Resolução dos sintomas em 3 dias, duração da dor de garganta, ocorrência de diarreia, necessidade de nova consulta pelo mesmo motivo dentro de um mês e até mesmo na satisfação das pessoas, mostrando que não tem grande diferença a gente deixar para utilizar o antibiótico num segundo momento, depois de 2, 3 dias, até 5 dias de evolução máxima da doença, caso naquele período, aqueles casos que não estão melhorando entre 5, 6 dias no máximo da doença. Aqueles casos que estão tendo melhora, dá para deixar sem antibiótico, possivelmente vai melhorar, né? A tendência é que melhore sozinho. Uma outra coisa interessante é que na necessidade de nova consulta em 12 meses por essa questão, né? Pela questão da amidalite. Então o que a gente percebe? Na pressão postergada versus imediata, é uma diminuição de busca de consulta por esse motivo de 31%, e quando não se faz uso imediato, de 14%. Bom, o que isso pode significar? Há 2 explicações que podem nos fazer entender isso. Uma delas é que parece haver uma relação, quando você não usa o antibiótico de forma imediata para tratar uma amidalite mesmo bacteriana, né, você tende a diminuir a recorrência, o intervalo de recorrência, a possibilidade de recorrência da doença, ou seja, a pessoa não volta a ter infecção tão cedo, que é uma coisa interessante para colocar para aquelas pessoas que vêm com isso, porque eu tenho dor de garganta recorrente, né, já sempre tomo antibiótico, é uma coisa interessante na hora de negociar isso. Outra explicação é que para que você consiga colocar essa coisa do não uso, garantindo a reavaliação, mesmo a pressão postergada, isso implica em vocês colocar tudo isso que a gente está conversando aqui. Quais são os riscos ou não de se usar antibiótico, qual é o benefício ou não de usar antibiótico, e de uma certa forma educar a pessoa sobre o que é a evolução que a gente espera da amidalite, de tal maneira que essa maior compreensão, essa atitude que acaba sendo de educação e saúde, pode levar as pessoas, conhecendo mais sobre a evolução da doença, a de repente buscar a unidade de saúde só naquele momento que realmente percebem que a evolução da doença não está sendo dentro do que se espera, não tem melhor e que talvez precise de fato entrar com antibiótico. Mais uma vez a gente percebe também que a crença, aquela expectativa de que o antibiótico é necessário, ela cai, né, de 87% para aqueles que usam de forma imediata, ela cai para 60%, 55% quando a gente adota alguma conduta de usar o antibiótico num segundo momento só para aqueles casos que não estão melhorando espontaneamente. Uma outra conduta, uma outra forma de se fazer isso, de identificar, que a literatura aponta a questão do uso ou não do antibiótico, são os critérios de Centor. Os critérios de Centor basicamente são 4 critérios. Quando se tem 3, 4 critérios desse presente, o que se julgava aí é que com isso a gente conseguiria predizer que aquela infecção é causada por Streptococcus, por bactéria, e nesse caso, quando tiver esses critérios presentes, entrar com antibiótico. Só que o que os estudos mostram é que o valor preditivo positivo, para dizer se isso realmente é infecção por Streptococcus, é de 40% a 60%, ou seja, 50% está mais ou menos ali dentro dessa média, e significa dizer que mesmo quando eu tenho 3 ou 4 desses critérios presentes, metade dos casos vão ser causados por bactéria e metade não. Então não é algo que me permita muito tomar uma decisão a respeito de entrar ou não entrar com antibiótico, embora o uso desse tipo de critério, mesmo assim, tenha demonstrado uma redução no uso do antibiótico. Então não deixa de ser uma estratégia. Mas ele tem mais valor, na verdade, no valor preditivo negativo, que significa o quê? Se eu não tenho 3 a 4 desses critérios presentes, tem 80% de chance de que aquela infecção não seja por Streptococcus. Então me dá maior segurança ainda em não usar antibiótico. Aquela adolescente do caso, se vocês estão lembrados, uma adolescente de 15 anos, que tinha febre, tinha placa, mas ela não tinha nem linfonodos aumentados, né, não tinha íngua na cadeia cervical anterior, e ela tinha tosse, aliás. Né? Então, tendo tosse e não tendo linfonodo, ou seja, ela tem 2 dos 4 critérios.
Então a chance de ser Streptococcus naquele caso clínico específico, ela é muito menor e isso vai dar maior segurança ainda para não indicar antibiótico, né? Independente de usar ou não esses critérios, cabe, né, ou não prescrever ou então pensar sempre na prescrição postergada. Na questão de prevenção de febre reumática, que é a nossa preocupação que eu citei antes, o tratamento imediato ele não é necessário, tá? Por quê? Porque os dados mostram que se a gente entrar com antibiótico até 9 dias depois, ainda assim eu consigo prevenir a febre reumática. Na questão do tratamento precoce, tem a questão de que isso pode diminuir a transmissão das bactérias. Então a gente precisa ter em mente que se tem um professor que a gente está atendendo que tem contato com adolescente, às vezes entrar com antibiótico imediato pode cortar a cadeia de transmissão. Mas como a gente já viu, quase não reduz sintoma e tem essa vantagem de quando você dá de forma imediata, você tem mais chance de recorrência. Então não dá de imediato, você tem vantagem. Se a opção for entrar com antibiótico, o que a literatura coloca, dados de resistência do Brasil mostram que não há dados de resistência às penicilinas, mas tem a tetraciclina, sulfametoxazol, trimetooprim, macrolídeo, aí entra a azitromicina, que tem sido muito utilizado hoje nos dias atuais e que tem mostrado uma tendência de crescimento de resistência. Então ainda continua, na verdade, sendo a primeira indicação a amoxicilina nessas doses para criança, né? Aqui finalizando já, e essa questão dos 10 dias, eu queria colocar que a literatura toda que eu consultei ali, das fontes que a gente normalmente utiliza, ela fala em usar 10 dias, né? Isso me soa um pouco estranho, porque quando você vê otite são 5 dias, sinusite são 7, mas isso provavelmente reflete ainda a ausência de estudos que possam estar avaliando e mostrando se com menos tempo de tratamento a gente consegue manter os benefícios do uso do antibiótico. Então é uma coisa de ficar atento, porque no futuro talvez a gente tenda a indicar por um período de tempo menor. Essas referências estão um pouquinho pequenininho, porque está pouco, mas é mais para vocês terem aí acesso, se alguém tiver interesse. Gostaria de agradecer a oportunidade, espero ter contribuído aí a reflexão sobre o tema.